Olá pessoal, pessoal do primeiro ano, né? Trabalhar de sociologia aí com vocês. E o conteúdo que nós vamos discutir nessa videoaula é o conteúdo referente à sociologia e à sociedade dos indivíduos, do capítulo 3, beleza? E esse capítulo, esse conteúdo, ele tem como principal objetivo apresentar, né, os percussores das elaborações sociológicas, né? O chamado os pais os pioneiros, perdão, os pioneiros da sociologia, né? Da sociologia clássica, né? E quem são esses pioneiros, né? São três figuras, é o tripé da sociologia clássica, né? Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses são os, os figurões da sociologia que influenciaram diversos outros intelectuais nos estudos acerca da sociedade. Tá bom, pessoal? Lógico que não só o foco do capítulo não é somente esses três intelectuais, mas também dando destaque a dois sociólogos da era moderna, vamos dizer assim, né? O Norbert Elias, que é algo que ele é muito forte nas universidades, estuda-se muito o Norbert Elias, principalmente nas universidades de ciências sociais, para a formação de sociólogos e antropólogos, e Pierre Bourdieu, também sociólogo mais contemporâneo, que também vai ser trabalhado nesse capítulo, mas lógico para se situar-se em sociólogos atuais, né? E esses primeiros, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, esses primeiros a tentar compreender a sociedade, como eles pensavam e como eles analisavam, né? Quais eram as perspectivas deles acerca do que era indivíduo, do que é sociedade e de como era o mecanismo, o processo de reprodução, o processo de produção e reprodução da sociedade. Primeiro vamos trabalhar com Karl Marx, o alemão, bastante conhecido, né? Muito conhecido por sinal nas universidades, bastante contestado também, crítico, sofre duras críticas e até mesmo gera muitas polêmicas, às vezes mesmo sem nem ter ele mesmo ter escrito algo sobre isso. Mas não vem ao acaso agora falar sobre essas polêmicas. Mas o fator é entender o que Marx pensava, o que Karl Marx pensava sobre indivíduos e classes sociais e sociedade, por aí vai. Karl Marx ele não vai negar o resultado da evolução biológica das espécies, vamos dizer assim, né? Não vai negar isso. Como óbvio, todo qualquer cientista lá do século XIX tendo uma grande influência do darwinismo, tendo uma grande influência da teoria da evolução, ele não negaria esse processo e o quanto esse processo contribuiu para a formação das sociedades humanas. Mas ele vai fazer uma análise de forma de que o indivíduo ele tem seu perfil, ele tem suas características devido a um determinado contexto social. E é uma relação de troca, vamos dizer assim. O termo correto é dialética, mas vamos falar o termo troca para vocês terem ideia. É uma relação de troca entre o indivíduo e a sociedade, né? E vamos, em modo geral, o que eu quero dizer é que os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto social em que produzem e reproduzem a sua existência. É mais ou menos dessa maneira. E uma coisa interessante em Marx, quando ele vai analisar a sociedade, um peso importante que ele dá nisso é de que quando o homem ele inicia seu processo de relação com a natureza através do trabalho e ele transforma a natureza e também se transforma, né, em um processo de troca, em um processo dialético, o homem ele começa a desenvolver outras habilidades. E essas habilidades são inúmeras, né? A consciência, o entendimento da consciência, a linguagem, nível de organização social e por aí vai. E isso se dá pelo mecanismo da relação do homem com a natureza e a relação do homem com os outros homens. E ocorre por conta do trabalho, né?
O trabalho no conceito, o trabalho no sentido ontológico que Marx quer destacar, não é o que a gente entende hoje de trabalho no sentido salarial, ou trabalho assalariado, mas eu estou falando aqui no trabalho no sentido ontológico. O trabalho, o exercício humano da qual transforma a natureza e o transforma. Né? Nesse sentido, que para Marx, o modo como os indivíduos em sociedade produzem sua existência condiciona o processo de vida social, política e intelectual, ou seja, o modo como a pessoa vive condicionada a seu modo de pensar. Assim, a sociedade produz o indivíduo e este produz a um só tempo a sociedade. Entende-se que não existe uma separação acerca do indivíduo e sociedade. Eles estão em conexão. Os indivíduos ele constituem a sociedade e essa sociedade, por conta dessa relação dialética, estrutura mecanismos através de diversas contradições, ordens para os indivíduos, formações de grupos e classes sociais para os indivíduos. É um pouco do entendimento do que Marx entende isso, sobre essa formação da sociedade. A capacidade de se relacionar em sociedade, trabalhando, aprendendo, construindo, inovando, é uma característica fundamental do ser humano. Por isso, Marx não analisa um indivíduo genérico, abstrato. Não é isolado as análises de Marx sobre os indivíduos, mas analisa os indivíduos da forma de como eles vivem, né, em uma sociedade situada historicamente. Marx, quando se analisa uma sociedade, Marx, quando se analisa os indivíduos em relação, nas práticas das relações sociais, ele analisa compreendendo quais são as condições materiais da qual aquela sociedade conseguiu se estabelecer e de que modo, historicamente falando, ela chegou a um determinado patamar de organização. Né? É um pouco desse sentido. Não analisa a sociedade de cima, analisa a sociedade. Quando eu falo de cima é o seguinte: não analisa a sociedade de forma genérica, simplesmente olhando as instituições ou simplesmente olhando os agrupamentos sociais, mas sim entendendo como esses indivíduos, em processo de diversas relações e conflitos e contradições, estruturou e organizou essa sociedade. Aí, nesse sentido, quando ele vai se aprofundar, o principal objetivo dele vai ser entender a sociedade capitalista. Né? A sociedade capitalista, suas bases e seu desenvolvimento. E nesse processo de entender a sociedade capitalista, ele vai entender uma contradição muito grande na relação entre os indivíduos na sociedade, que é a separação por camadas sociais. Óbvio que ele vai enxergar isso em outros modelos de sociedade. No feudalismo ele vai enxergar isso, que a sociedade está dividida em camadas, em classes sociais. Mas ele vai ter um aprofundamento muito maior, ele vai ter uma análise muito mais aprofundada sobre a sociedade capitalista. Por isso que ele vai fazer uma crítica contundente à chamada sociedade de classe, pois a sociedade de classe gera muita contradição, onde muitos ficam ricos e onde poucos ficam ricos e muitos ficam pobres. E nesse contexto que investiga a relação indivíduo e sociedade, tendo como ponto de partida tanto os estudos sobre as lutas políticas do seu tempo, como a busca por entendimento das engrenagens econômicas e humanas que sustentam as formas de exploração e dominação numa realidade cada vez mais complexa. Esse é o entendimento de Marx, é tentar compreender como essa sociedade se constitui em todas as instâncias, não somente do ponto de vista abstrato, superficial, em que o indivíduo ele se constitui em família, que essas famílias se relacionam no mundo externo, no ambiente de trabalho, nos ambientes de sociabilidade. Não é somente isso, mas é entender as engrenagens, por exemplo, como é que gera riqueza, por que gera riqueza, como está distribuída essa riqueza, por que a sociedade chegou nesse patamar de bens materiais, por que tem pessoas que têm propriedades privadas,
e muita riqueza, e entre outras, não tem essa propriedade privada com muitas riquezas. Essa é a reflexão para Marx quando se entende sociedade, indivíduo e sociedade. E aí é por isso que ele vai traçar a análise de forma ainda mais aprofundada para compreender a sociedade, citando o conceito de classe. Né? De acordo com Marx, na sociedade capitalista, quando se desenvolveu de modo mais preciso o trabalho assalariado, os trabalhadores perderam o domínio sobre sua vida. A Marx trabalha da seguinte maneira: o homem conquistou a liberdade, o homem conquistou o que é ser homem graças ao desenvolvimento do trabalho. Mas não é o trabalho assalariado, é o trabalho ontológico, como eu falei para você. O que é o trabalho ontológico que eu falei para vocês no instante? É aquele trabalho que transforma a natureza. É exercido pelo homem através do seu intelecto e através das suas habilidades, por conta de uma relação dialética com a natureza, uma relação de experiência com a natureza, ocorrendo lá nos primórdios desde a pré-história, quando o homem ainda utilizava de mecanismos rudimentares para caçar, e que a partir dali, a partir de um processo de convívio e entendimento e contradição e enfrentamentos e crises relacionando com a natureza e as condições da qual necessitava para sobreviver, desenvolve-se técnicas e tecnologias, e essas técnicas e tecnologias são fruto do trabalho, chegando ao patamar que hoje nós chegamos. Né? Essa é um pouco da base da análise de Marx. E aí, falando de classes sociais, ao analisar a sociedade capitalista, Marx trata das relações entre as classes sociais, mas a ideia do indivíduo como ser social continua presente. Isso fica claro quando ele afirma que os seres humanos constroem sua própria história, mas não de maneira como querem, uma vez que são condicionados por situações anteriores. Para ele, existem fatores sociais, políticos e econômicos que levam os indivíduos e as classes a percorrer determinados caminhos, mas todos têm a capacidade de reagir mas todos têm capacidade de reagir a essas situações e até mesmo de transformá-las e superá-las. Uma coisa legal do livro é que e isso é muito importante, é que ele rompe muito com uma ideia de Marx que durante muito tempo foi difundida, até mesmo na universidade, de um determinismo econômico, de que a sociedade ela é constituída, os indivíduos são pautados somente pelas questões materiais. E Marx nunca escreveu nesse viés. E é interessante como o livro ele atualiza isso, né? Atualiza esse Marx não meramente econômico. Como cita aqui que os fatores não são somente econômicos, mas são fatores sociais, são fatores políticos que moldam esse ser humano ou esses indivíduos em sua relação, em suas relações, diversas relações contraditórias que estimularam e transformaram essa sociedade, construindo instituições, formando sociedades complexas com comunidades, instituições, empresas, etc, etc, etc. O ponto central da análise de Marx faz da sociedade capitalista estar nas relações estabelecidas entre as classes que compõem essa sociedade. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos. Isso é o que, para Marx, para enxergar melhor a sociedade e para compreender melhor o dinamismo dela, é necessário entender as contradições, os antagonismos entre os indivíduos. Por isso que entender as contradições, os conflitos entre as classes sociais, as lutas de classe, desenvolver à medida que os homens e as mulheres procuram satisfazer suas necessidades, elas auxiliam a ter a análise de Marx defende que isso auxilia a ter uma compreensão do que é a sociedade, do que é os indivíduos, do porquê surgem as classes sociais. Isso é a base das análises sociais de Marx, tá bom, pessoal? Agora vamos para Émile Durkheim. Aí aqui vai te mostrar algumas imagens, né, principalmente da classe trabalhadora. E aí Marx, vale lembrar que Marx não vai ficar preso somente nesse sentido analítico, né? Ele vai também defender posturas políticas, ele vai defender propostas políticas que seria o quê? Seria que aqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade social, aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão sendo explorados, devem subverter, devem transformar imediatamente a sua realidade social para que mude a sociedade, para que a sociedade, que é complexa, possa
através de suas diversas atividades de acúmulo de atividades produtivas, possa fazer com que equilibre e a partir de um processo revolucionário transforme essa sociedade e faça com que fique mais justo o processo da atividade produtiva. Que vai falar sobre os conceitos de burguês e proletário que Marx cita no texto Manifesto do Partido Comunista. Seria legal vocês lerem aqui, eu vou dar uma pausazinha, vocês darem uma lida para fazer uma reflexão que eu acabei de falar sobre Marx. Agora vamos lá para Emile Durkheim, instituições e indivíduos. Emile Durkheim ele é positivista, ele é muito diferente de Marx, o pensamento dele é muito diferente de Marx. Ele é da escola francesa de sociologia, ele não analisa, ele analisa a sociedade acima dos indivíduos, né? Diferente de Marx, que analisa os indivíduos, vamos dizer assim, os indivíduos em toda a sua complexidade nas relações sociais e formação de camadas ou classes sociais. Emile Durkheim não, analisa a sociedade por cima. Sempre tem predominância em relação aos indivíduos. É isso que Durkheim analisa. Dispondo de certas regras, costumes e leis que asseguram a sua continuidade. Essas normas e leis independem do indivíduo. Olha lá, ó. Normas e leis é superior a qualquer prática do indivíduo. É curioso isso, né? Porque parece que nega o indivíduo na sociedade, onde a análise dele sobre sociedade, a análise sociológica dele pressupõe de que quem ordena tudo, quem estabelece tudo do ponto de vista organizacional, do ponto de vista das relações, são as normas e leis promovidas pela sociedade e todas as suas instâncias, como as instituições, instituições formais e informais, vamos dizer assim, né? Essa consciência coletiva se solidifica em instituições, que são base da sociedade que corresponde para Durkheim. E todo comportamento e crença instituído por uma coletividade. Ele contribui tanta importância às instituições que definia a sociologia como a ciência da gênese e do funcionamento das instituições sociais. Essa é a análise da sociologia para Emile Durkheim, né? Quem controla, quem domina é a sociedade. Não é o indivíduo que constrói essa sociedade. Os indivíduos chegaram a um patamar da qual, se eles fugirem das perspectivas do que é sociedade, eles estariam voltados ao retrocesso, né? À involução, vamos dizer assim, né? E é nesse sentido. Aí ele vai citar alguns exemplos, né, de o porquê da força da lógica dessa perspectiva determinista, né, positivista. Para ele, a predominância da sociedade está na herança transmitida por intermédio da educação e das gerações futuras. A predominância da sociedade, olha como é que ela se perpetua, a predominância. Não é como Marx analisa a formação da sociedade ou como se dá a sociedade. Marx analisa de que maneira? Analisa de que a sociedade se constitui através de contradições, através de relações sociais, que se dá muito por conta da forma de como o homem ele se relacionou com a natureza e com os outros homens. E como ele conseguiu estabelecer esses tipos de relação. Já Durkheim não, né? Foi a própria sociedade por cima que gerencia e organiza as gerações futuras e por aí vai. O sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se o indivíduo comete um determinado crime, deve ser julgado pela instituição competente. O sistema judiciário, que aplica a penalidade correspondente. O condenado é retirado da sociedade e encarcerado em uma prisão por um determinado período de tempo, onde deve ser reeducado, embora isso não ocorra na maioria das vezes, para ser reintegrado ao convívio social após cumprir sua pena. Diferente de Marx, que vê a contradição e os conflitos entre os elementos essenciais da sociedade, falei na instante, Durkheim enfatiza a necessidade de coesão. A sociedade precisa, para ele, precisa ter uma intervenção para que os indivíduos entendam como é viver em sociedade, né? Então não é o indivíduo que constrói, é as instituições, vamos dizer assim, analisa do ponto de vista, como é que eu posso explicar? Analisa do ponto de vista de cima, um olhar de cima, parecendo que tem um tutor. A sociedade, vamos dizer assim, enxerga a sociedade como um tutor, vamos dizer assim, onde gerencia essa questão organizacional das relações sociais. Para ele, os conflitos existem basicamente
pela anomia, isto é, pela ausência ou insuficiência da normatização das relações sociais. Essa lógica deles trabalha muito da seguinte maneira, de que, por exemplo, e vamos assim, ele vai beber muito do chamado darwinismo social e da ideia do que o que é que a gente enxerga de o que é civilizado e o que não é civilizado. Vai estar muito na perspectiva dessa sociologia, de uma sociologia positivista. Uma sociedade, um povo que é civilizado é um povo que entende a sociedade, é um povo que entende a necessidade da ordem, entende a necessidade da normatização para as relações sociais. Mas aquele povo que não compreende isso significa que é um povo incivilizado, é um povo que não sabe o que é sociedade, não sabe o que é viver em sociedade, não sabe o que é entender sociedade. Você vê como é o entendimento dele, é um entendimento até mesmo elitista, né? Uma compreensão elitista. Durkheim considera a socialização um fato social amplo que se dissemina nas normas e valores gerais da sociedade, fundamentais para a socialização das crianças, e assegura a difusão de ideias que formam um conjunto homogêneo, fazendo com que a sociedade permaneça integrada e se perpetue no tempo. De acordo com Durkheim, para que um fenômeno social seja considerado um fato social, é necessário que seja coercitivo, isto é, que se imponha aos indivíduos para que ele aceite as normas da sociedade. Isso é a análise dele dos fenômenos sociais, né? De um fato social. Né? De acordo com para que um fenômeno social seja considerado um fato social. Exterior aos indivíduos, ou seja, que exista antes deles e não seja fruto das consciências individuais. Geral, isto é, que atinja todos os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Aí vai fazer uma análise do individualismo, que Durkheim vai fazer uma crítica. Você vê que já é uma, vamos dizer assim, até uma mesma crítica ao liberalismo em seu tempo, né? Da forma como o liberalismo enxerga a perspectiva do individualismo, né? E aí para ele o individualismo é o maior inimigo da constituição e da formação da sociedade, pois que não promove a ideia do que é viver em coletividade. E aqui, ó, a expansão dos direitos individuais é algo coletivo e a busca de interesse pessoal é individual e, no dizer de Marx, individualista. E aí tem uma outra coisa aqui interessante, que é cadê? Aqui. Desse modo, é interessante diferenciar dois tipos de individualismo, cuja visão negativa se associa ao egoísmo e à falta de solidariedade nas sociedades de hoje, e outros sobre o qual se assenta a individualidade, ou seja, o desenvolvimento de um indivíduo autônomo, reflexível e responsável. Durkheim apostava nessa segunda concepção, na perspectiva de individualidade. Leia também essa parte aqui, ó, um trecho do próprio livro sobre sociedade, educação e indivíduos, para vocês terem uma noção aqui as palavras de Durkheim, tá bom? Da mesma forma que eu mandei para vocês lerem aqui, ó, aqui são as palavras de Marx sobre classes sociais, né? E as suas contradições e a formação dessas sociedades. Aqui especificamente muito do histórico e do que é a sociedade capitalista, e aqui um entendimento, leia esses trechozinhos, é importante, sobre o que é sociedade, educação e indivíduo, do ponto de vista positivista, do ponto de vista do olhar de cima, do entendimento do que é a sociedade. Então, galera, eu vou trabalhar nesse primeiro momento, essa primeira parte dessa aula, Marx e Durkheim, tá bom? E aí o restante, Max Weber e os outros intelectuais modernos, eu vou trabalhar na segunda parte da videoaula de sociologia. Então eu quero que vocês agora façam, por gentileza, esse exercício aqui, ó. Vou passando devagarinho aqui, né? Vocês leem aqui, vocês dão uma pausazinha para fazer a leitura e responder essa questão aqui. Tá bom? Então é só isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.